Ninguém falou nada, não começo eu, então. O papai Smurf, né, colocou um texto para nós essa semana e, coincidentemente, é justamente o termo que eu quero falar, tá? Está lá em Efésios 2, né? Ele colocou lá, né? Tá lembrado, papai Smurf? A velhinha tá boa? Graças a Deus. A velhinha tá boa aí, né? Oh, com saúde, Manel, e sem gripe. Bom, o que acontece? Eu estava pesquisando semana passada, né, a questão da inimizade. E engraçado, né? Quando a gente lê na palavra, alguns termos, quando a palavra inimizade aparece, e por duas vezes, né, aparece com uma intervenção divina, né? No comecinho, em Gênesis, ele colocando a inimizade entre a descendência de Satanás e o descendente da mulher, né? E lá na frente, ele tira a inimizade que existe entre os judeus e os gentios. Então, uma hora ele coloca, uma outra hora ele tira, né? Eu gostei de estudar junto com vocês essas passagens aí. Pode ser? Amém? Então, vamos lá. Bom, eu peguei na internet aqui um estudioso, né, falando acerca de inimizade. Ele colocou lá e eu concordo com ele aqui. Né? Inimizade significa ódio profundamente enraizado, né? Aí ele cita até, inclusive, o mesmo texto, né, de Gênesis, né, 3,15, e está escrito lá bem claro. Porém, inimizade... Então, eu vou falar 3,14 primeiro, né? Gênesis 3,14. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Tá? Bom, eu vou agora para Romanos 8,1, tá? Para poder ver a questão do termo inimizade, mais uma vez aqui, mas dessa vez inimizade nossa contra Deus, tá? Romanos 8,1, se vocês puderem seguir comigo aí. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, o Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto para o pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita.
Vocês viram aqui, né, que ele fala de Jesus, fala de Cristo Jesus, né? Aquela situação que eu defendi algumas semanas atrás, eu continuo defendendo, tá? Jesus, antes de exercitar o ministério, Jesus Cristo exercitando o ministério, Cristo Jesus ressuscitando após a sua morte, tá? E toda vez que eu tento medir contrário a essa situação, eu me dou por vencido, porque eu vejo claramente que continua valendo o que eu falei essa semana, né? Essa semana para trás. Bom, mas não é sobre isso que eu quero falar hoje aqui, não. Aqui no verso 6, né? Romanos 8:6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Tá? Primeira coisa, pendor. O que é pendor? É estranho, né? Falar o pendor da carne, tá? Então, de novo aqui, eu quero trazer para vocês claramente o que é o pendor, né? Pendor é o que você tem em mente, o teu pensamento, tá? O teu propósito. Então, eu gosto muito mais do inglês nessas passagens, porque ele fala bem claro, porque a mente carnal dá para a morte, mas a mente espiritual para a vida e paz. Tá? No verso 7, por isso, a mente carnal é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. Tá? Porque aqueles que andam na carne, ou então andam na mente carnal, não podem agradar a Deus, né? Verso 8. Pessoal, a gente está separando, né, uma posição muito arraigada dentro de nós mesmos, né, que é justamente a lei mosaica em nossas vidas. E ela existia como um aio, né, como um servo para nos levar a Cristo. E eu preciso de continuar me lembrando constantemente que já estou em Cristo Jesus, pela fé, tá? E já que eu estou em Cristo Jesus, né, e Ele está em mim, eu sou uma nova criatura. E já não estou mais sujeito à lei mosaica. Mas não porque eu tenho ainda o culto à minha mente carnal. Eu não estou sujeito à lei mosaica porque eu me submeto à lei de Cristo Jesus. Tá? Porque eu não ando mais pela minha mente carnal, e sim pela minha mente espiritual. Tá? E prefiro falar assim, mesmo que aos olhos de todo mundo eu esteja falando por fé, entende? Então, não me considero nem em Cristo Jesus totalmente, nem também me considero na lei também totalmente. Me considero uma pessoa que está caminhando para a plenitude da divindade habitar em mim. Tá? Então, nesse contexto, né, por fé eu posso falar, né? Cristo em mim já não é mais esperança, e sim a manifestação da glória dele. Se não em totalidade, mas, como está escrito, na tua luz eu vejo luz. Né? Então, eu estou vendo luz em minha vida já há algum tempo, né? E essa luz que brilha em mim e em minha vida me faz melhor do que eu era outrora. Tá? Penso que com isso também cada um pode fazer, né? Não vou falar propaganda de si mesmo, né? Mas pode falar de si mesmo nesse aspecto. Tá? Agora, o que eu quero chamar a atenção é justamente isso, a consciência de que você não mais está sujeito à lei mosaica e não é por causa da tua mente carnal, porque a mente carnal é inimizade contra Deus, mas sim pela tua mente espiritual e você adentrou numa situação em que você reconheceu que a lei mosaica estava enferma e adentrou na verdadeira lei de Cristo, né, que é a lei que prevalece agora, e essa sim é vida e paz, tá, de espírito. E nessa situação, parece-me que a gente está quebrando alguma coisa. Não, eu acho que nós estamos simplesmente nos
sintonizando naquilo que realmente é interessante, que nós não estamos mais, né, sujeitos à lei mosaica, porque nem nos cabe, né? Nós já falamos várias vezes sobre isso, nem nos cabe. Agora, o que acontece, né? O Manuel colocou esse texto que eu vou ler agora, né, que é o texto de Efésios, e lá de novo, né, tem a atuação divina, agora retirando uma inimizade, tá? Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, no quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós éramos isso, não estamos mais nisso, tá, gente? Entre os quais também todos nós... Aí, ó, já falou aqui, inclusive, desculpe. Também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tá? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamado incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. E assim vai continuando, né? Pessoal, olha que interessante, né? No verso 14, ele derrubou a parede que estava no meio dos dois povos, judeus e gentios. Essa parede de separação, né, era inimizade. Né? E qual é a inimizade? Olha bem, no verso 15. Na sua carne, aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Então, hoje, ainda, né, nós temos um povo que bate no peito e fala: nós somos o povo escolhido por Yahvé. Tá? E tem um outro povo que fala que em Cristo nós somos novas criaturas. Em Cristo, nós que não tínhamos Deus, hoje nós temos Deus. Nós que não tínhamos Cristo Jesus, hoje nós temos Cristo Jesus. Nós que não tínhamos acesso às promessas, hoje nós temos acesso à promessa. E reconhecemos, né, o senhorio de Cristo Jesus sobre todos nós, inclusive sobre o povo judeu. Então, por fé, o muro já caiu. Em alguns nível nos nossos corações, esse muro também já caiu, e não é por fé. A gente reconhece claramente, né, o senhorio de Cristo. Agora, podemos falar isso dos judeus fundamentalistas? Não, não podemos falar.
Podemos falar que isso acontece em toda a humanidade? Nós não podemos falar. E está aqui no passado. Ele retirou, tá? Ele retirou com a sua carne, ele derrubou com a sua carne a parede de separação. Então, a obra que Cristo fez de reconciliação, ela já foi feita de fato, tá? E como todo mundo está falando, né, o comando é de Cristo, o controle é do homem, tá? Então, penso eu que nós, como gentios, e como na luz de Cristo, nós estamos vendo a luz de Cristo, precisamos exercitar o controle dessa situação, tá? Temos exercitado. Algumas coisas parecem desconexas aqui no que eu estou falando, mas se vocês me permitirem continuar falando, né? E por enquanto ninguém levantou a mão para ficar quieto, então eu vou continuar. O que acontece? Já já fica mais claro, ou ficará mais claro para nós, essa situação. Tem acontecido, né, algumas atuações, né, nós, como corpo de Cristo multimembrado, que tem sido substancializado sobre a face da Terra. E, embora o poder seja exercido por algumas pessoas, né, essas pessoas cada vez mais terão que reconhecer o senhorio de Cristo Jesus. Eu não tenho dúvidas disso. E tem outras pessoas que também exercem poder, já reconhecem Cristo Jesus como o Senhor da sua vida e propagam. E essas pessoas têm prosperado, tá? E a gente tem visto também que, claramente, em nossas vidas, quanto mais a gente confessa que Cristo é o Senhor das nossas vidas, mais bênçãos acontecem em nossas vidas. Quanto mais o reconhecemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, mais isso se substancializa em nossas vidas, tá? Estou falando tudo isso aí, parece que é um tantão de situações desconexas, mas, de novo, pessoal, o que eu estou falando é o seguinte: nós estamos experimentando uma nova manifestação. Nós estamos experimentando um novo senhorio. Nós estamos experimentando uma nova lei. Nós estamos experimentando uma nova dispensação, tá? E eu preciso de falar do que não é para poder vocês entenderem mais e aprofundarem cada vez mais naquilo que de fato é. Então, hoje, o povo escolhido não mais é o judeu. Ele foi escolhido outrora. Ele foi escolhido por Yahvé. Hoje, a manifestação divina é o Elion, o Deus de todas as nações. Então, hoje, o povo escolhido é o judeu que o é espiritualmente falando. É o judeu circuncidado no coração e não na circuncisão feita por mãos humanas. Ou seja, circuncidado pelo sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu sei que tudo isso aí já é esclarecido em nossas mentes. Agora, o controle da situação para que nós possamos externar essa situação precisa ser exercitado, porque o comando divino já foi dado. Isso já está estabelecido nas regiões celestiais. Isso já está estabelecido no coração das pessoas que têm exercitado fé em Cristo Jesus, tá? Agora, o que precisa? Precisa ser externado essa situação, né? Eu sei que quando o Anselmo estava lá no sul, ele exercitava o senhorio de Cristo Jesus lá no sul. Hoje ele está em Caruaru, ele está exercitando o senhorio de Cristo em Caruaru. O Paulo foi lá em Aracaju, ele exercitou o senhorio de Cristo Jesus em Aracaju. O Paulo agora está em Garanhuns, né, Paulo? Ou é Recife? Só aqui em Garanhuns. Então você está aí... Hein? No Gelinho. Não entendi, Paulo. No gelo. No gelinho? Ele está em Garanhuns, no gelinho. No frio? É.
Vai estar acompanhado do teu cobertorzinho de orelha aí, filho. Tá tranquilo. Então, o que acontece? O Paulo em Garanhuns exercita o senhorio de Cristo Jesus em Garanhuns. Tá? Agora, isso aí, individualmente, pessoal, não tenho dúvidas que cada um de nós está exercitando. Né? Emília, em Caruaru, também exercita o senhorio de Cristo. Concorda, Emília? Então, irmã Lourdinha estava lá na praia do Bem Bom, exercitando o senhorio de Cristo em Cristo, lá na praia. Né, irmã? Com certeza. Com a minha filha só. E o meu Olha que genro. coisa maravilhosa, né? Nós já temos essa consciência, né, do senhorio de Cristo. E temos exercitado, né, o controle da situação onde nós estamos passando. Tá? E de um tempo para cá, meus irmãos, o que está acontecendo? Nós estamos tendo a consciência clara do senhorio de Cristo Jesus no seu corpo multimembrado. Tá? Sabemos do controle dele no corpo. E nós, como coparticipantes do corpo de Cristo, estamos sim reconhecendo o seu senhorio, permitindo que ele faça o que ele quiser fazer através de cada um de nós. Tá? Agora, preciso de ter uma hegemonia. Como? Eu preciso de reconhecer cada um de vocês como coparticipantes em profundidade da natureza de Cristo. Como também vocês também precisam de ter uma revelação a meu respeito, como também coparticipante da natureza do seu corpo multimembrado. Tá? Por quê? Porque o exercício, né, desses finais de tempos não vai ser o exercício individual, não vai ser o exercício do showman X, Y ou Z, ou da showwoman, né, X, Y ou Z, tá? Vai ser o exercício do corpo multimembrado de Cristo, tá? Então eu tenho que ter uma noção clara de quem são vocês em Cristo Jesus, no seu corpo multimembrado que nós vimos semana passada. Eu espero que todos estejam alinhados, né, com aquilo que foi falado lá, que nesse momento ainda não é a plenitude do corpo de Cristo, e sim a plenitude do filho varão, tá? Que ainda vai exercitar nos céus, né, o que está proposto para ele exercitar, que é nada mais nada menos do que destronar Satanás das regiões celestiais, tá? Se para você isso já foi feito, né, as obras da impiedade no mundo continuam. As obras, né, de destruição no mundo continuam. As obras de ódio, de corrupção continuam. E os poderes ainda estão nas mãos de pessoas que não reconhecem Cristo Jesus sobre, né, eles. E isso é muito fácil de falar nas obras da impiedade. Agora, eu não estou aqui para poder falar das obras da impiedade. Eu estou aqui para poder falar das obras da primeira dispensação. Porque são obras boas. São obras prósperas. São obras intensas. São obras que realmente chamam a atenção. São obras de referência, né? Porque o povo judeu é um povo de referência, tá? E, por incrível que pareça, eles precisam reconhecer o senhorio de Cristo Jesus. Ou vocês não concordam comigo? Estou perguntando. Concordamos, sim. Amém. E o que acontece, pessoal? Existe fortemente uma inimizade, que é um ódio profundo, arraigado. Tá certo? E outra coisa, de novo, não estou falando de obras da impiedade. Estou falando de obras da piedade da primeira dispensação. São inimigos mortais de Cristo Jesus. Então, não estou falando de obras da impiedade. Eu quero reforçar com vocês essa situação. Tá? Agora, o que acontece? Você enfrenta inimigo? Contra o mal, não tem problema nenhum.
né? Contra os espíritos malignos, não tem problema nenhum de você decretar uma sentença. Agora, e contra um homem ou uma mulher que permite que seja dominado o seu ser por um espírito maligno? Como é que você tem que se portar com ele? Ele é teu inimigo? Nós já sabemos que na segunda dispensação não é olho por olho nem dente por dente mais. Nós sabemos disso, né? Nós sabemos que na segunda dispensação você tem que orar pelo seu inimigo, tá certo? Agora, Cristo não está mandando você orar para Satanás, não é isso. Cristo está falando para você, Manuel, ore pelo teu irmão que hoje está dominado por um espírito maligno. E ele está lá no STF prejudicando a tua vida. Anselmo, ore pelo patrão da tua empresa que está lá explorando, né, os irmãos que estão lá na sua empresa, né, e permitindo que o sangue dos justos seja usado para que ele tenha um enriquecimento ilícito, por exemplo. Então, ele não está falando para poder, o Anselmo, fazer uma greve geral e fechar a empresa, porque a empresa não sei o que, não sei. Não, está falando pelo contrário. Anselmo, ore pelo seu patrão, para que ele não tenha uma atuação em submissão aos espíritos de impiedade que hoje ainda reinam sobre a face da terra. Não tem como a gente negar. A corrupção continua solta, as impiedades continuam soltas, as coisas continuam soltas, tá? E isso, como diz, é fácil de se ver. Agora, olha bem, a propositura dessa nova dispensação em Cristo Jesus está te falando para você, olha, o muro foi quebrado entre você, que faz parte da segunda dispensação, ao povo que é detentor da primeira dispensação. Que existe inimizade, porque até hoje o pessoal não reconhece a gente como tendo livre acesso ao coração de El Elyon. Eles não acham que isso é verdade. Eles acham que eles ainda são os detentores dessa situação. Eles acham que Cristo Jesus ainda não veio. O Salvador, o resgatador ainda não veio. Eles acham um tantão de situação. Então, as impiedades que impiamente os ímpios exercitam não é o nosso problema. Porque na hora que isso vê o senhorio de Cristo, vai se submeter. Agora, imagine o que passa na cabeça de um fundamentalista judeu. Ele experimentou a primeira dispensação, ele vê bênçãos na vida dele da primeira dispensação. Ele faz as coisas corretas e vê bênção de prosperidade na primeira coisa. São riquíssimos, dominam o mundo, são dominadores desse mundo, tá? E é um mundo tenebroso, mesmo assim eles são dominadores, né? São prêmios Nobel, não sei quantos prêmios Nobel, não sei quantos disso, não sei quanto aquilo outro. Agora, são um povo determinado. E são um povo experiente, tá certo? Agora, você vê vários cristãos que exaltam e glorificam os judeus como sendo o povo escolhido de Deus. Tá? Eu quero falar para vocês que isso faz parte de um passado. Passado glorioso, até. Mas não do presente. Porque onde habitou o pecado, né, lá na primeira dispensação, superabundou, né, ou habitou a glória. Tá? E isso é a segunda dispensação. Cuja segunda dispensação, você, fulano que está me escutando agora, você, fulano que está me escutando aqui agora, que é muita gente, não vou falando de todo mundo, não. Você faz parte. Como que você vai mostrar prosperidade em El Elyon para quem tem a experiência de prosperidade em Iave?
Como que você vai mostrar vida em El Elyon para quem tem vida em Yahvé? Como que você vai mostrar amor em El Elyon para quem experimentou o amor de Yahvé? Né? E quando eles não andam na linha, experimentam a mão pesada de Yahvé também. Então, percebem? Olha, então não adianta. Eu, como Ronaldo, não tenho chance alguma de mostrar o que eu quiser para judeus. Porque realmente a experiência deles é muito maior do que a minha. Estou falando tudo isso aí, pessoal, para que você que se diz co-participante de Cristo Jesus se detenha para algo que é extremamente importante. Você precisa ter o controle da tua vida em Cristo Jesus. Você precisa realmente reconhecer o comando de Cristo Jesus sobre a sua vida, de tal maneira que você se torne co-participante da natureza divina em seu corpo multimembrado. O teu desafio é muito maior do que o desafio dos judeus. Porque você não tem nada. Eu, Ronaldo, eu não tenho nada para poder chegar e falar. Então, olha que coisa maravilhosa. Eu não tenho nada e vou ser colocado diante de pessoas que têm tudo. E eu não estou falando dos ímpios, não. Eu estou falando dos conhecedores da primeira dispensação. Estou falando dos experimentadores da primeira dispensação. Hoje, o nosso desafio é muito maior. Então, nós não estamos enfrentando ímpios. O nosso inimigo não são os ímpios. Nós sabemos claramente como nos portar perante corrupção. Nós sabemos claramente como nos portar perante impiedades. Nós sabemos tudo isso aí. Afinal de contas, nós temos tido uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida pura. Percebe? Mas o que está em desafio aqui é como você, que aí está me escutando, vai expressar Cristo Jesus para quem experimentou Yahvé. Esse é o teu desafio. E nesse desafio você precisa de ter uma consciência viva, de discernir que você também, além de ser coparticipante da natureza de Cristo, você é coparticipante do seu corpo multimembrado. Né? E façamos aquele Salmo 133, um salmo de Cristo Jesus. Ó, quão bom e agradável estar em Cristo Jesus, participando do seu corpo multimembrado. Né? A unção de Cristo Jesus está sobre nós, nos unindo e nos fazendo um, para sermos o quê? A ordenança da bênção da natureza de Cristo sobre todos os povos. Estou declarando aqui uma oração. Estou declarando aqui uma declaração espiritual, porque é isso que precisa de acontecer sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão. Uma consciência viva de discernimento do corpo de Cristo multimembrado do que você faz parte. Porque é no corpo de Cristo que a ordenança da bênção de Cristo Jesus vai acontecer. Aí ele vai ser tudo em todos que já estão por fé declarando que são coparticipantes do seu corpo multimembrado. Vocês estão me entendendo ou não? Eu não sei se eu me fiz entender ainda, mas estou perguntando novamente. Então, o que acontece? Tá? As impiedades, facilmente, nós estamos nos desvencilhando dela. Afinal de contas, a comunhão que nós temos em Cristo Jesus nos faz forte, nos faz prevalecer contra essa impiedade. Tá? E agora nós percebemos que, né, não vai ser uma situação que o pessoal está falando, batendo no peito. Eu sou, né, o detentor da comunhão com o Yahvé. O povo que tem aqui no mundo, nenhum deles pode se achegar em Yahvé se não for através dos judeus, né? Porque eles batem no peito nessa situação, né? Tem alguns estudos que eu estou vendo aqui na internet que você fica meio arrepiado, entende? Da manipulação
e do intento, né, de alguns grupos extremistas judeus, olha bem, hein, para justamente propagar a fé em Yahvé. Sendo que essa dispensação, eu sinto muito, mas ela acabou. Ela nem bem começou para nós, já acabou, porque nós deixamos essa situação de lado. E eu dou glórias a Cristo Jesus, porque ele nos se revelou a nós, ele se mostrou a nós, ele mostrou claramente que o caminho, a verdade e a vida não é pelos judeus, e sim por Cristo Jesus. Ele mostrou uma situação muito forte, tá? E que nós já estamos vivendo já há algum tempo. Eu não vou dizer, precisar quanto tempo nós estamos vivendo isso, mas uma coisa é certa. Cada dia que passa, a gente toma uma consciência nova de pertencimento. Eu, Ronaldo, posso falar claramente, eu pertenço ao corpo de Cristo muito membrado. Eu me faço um com vocês, eu sou um com vocês, tá certo? Agora, estou trazendo aqui para vocês uma consciência bem mais profunda do que combater impiedades. Estou trazendo para vocês aqui o seguinte, está escrito bem claro, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor dos senhores. Alguém duvida disso? Está lá na palavra. Agora, isso vai ser imposto por Cristo ou isso vai ser colocado por Cristo através dos seus agentes? Que antes de enfrentar o seu inimigo, estarão orando pelo seu inimigo. Que não são os inimigos da impiedade, sim os inimigos que não confessam Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Estão me entendendo? As coisas estão começando a pegar uma profundidade que eu não esperava, mas para mim está claro, está vindo claro. Já faz alguns dias assim que está o Paulo e eu conversando, né? Eu convidei o papai Smurf para poder participar, mas ele não vem, né? Mas quando vê, nós estamos lá conversando, né, nas nossas orações diárias lá na empresa, né? E quando vê, começa a surgir alguns assuntos ali que a gente fica assim, caramba, o que é que está acontecendo? Então, quero falar com vocês bem claro. O que é que está acontecendo é o seguinte, a profundidade da palavra que nós estamos falando já há algum tempo está acontecendo. Nós não estamos mais nadando de braçada na superfície das revelações de Cristo Jesus. Nós estamos buscando as profundezas das revelações profundas em Cristo Jesus. Nós queremos ver a totalidade dele em nós sendo expressado. Nós queremos ver realmente aquilo que está falando. Não sou mais eu quem vivo, é Cristo Jesus que vive em nós. Tá? Então, essa vivência de Cristo Jesus em nós é algo intenso, é algo que não pode parar. É algo que nós começamos a experimentar e nós queremos agora a totalidade disso. Afinal de contas, o seu corpo multimembrado irá, sim, manifestar a totalidade do seu senhorio sobre a face da terra. Não tem outra forma disso acontecer. Não vai ser a manifestação de Cristo dissociado do seu corpo. Pelo contrário, Cristo em vós, a esperança de glorificação. É isso que fala a palavra lá. E nós estamos vivendo isso. Nós estamos experimentando as primícias disso. Tá? Então, eu estou conclamando você, minha irmã, meu irmão, tá? A se ligar. Né? Afinal de contas, a luz de Cristo está nos guiando para a sua própria luz. Né? Na tua luz, eu vejo a luz. Entende? Nós estamos vendo a luz. Nós estamos vendo o que é que está acontecendo. Nós não temos mais nenhum pacto com impiedades. Percebe? Mas também não podemos ter nenhum pacto contra qualquer espírito de anticristo. Não tem como a gente pactuar mais. Mas a pessoa confessa coisa boa, a pessoa vive coisa boa, a pessoa é próspera, a pessoa abençoa, a pessoa faz, a pessoa acontece. Mas nega Cristo. E se nega a Cristo, nega o Pai. E se nega o Cristo e nega o Pai, ele não faz parte do seu corpo multimembrado. Aí ele virou teu inimigo. De novo, eu tenho que ressaltar, na nossa dispensação, na segunda dispensação, tá?
para o pecado nada, mas para o pecador tudo, tá certo? Então, como nós estamos descobrindo que em Cristo Jesus o exercício ministerial é pelo amor, tá? Então passa a nos... Eu preciso lembrar, olha, a gente está falando que nós somos da incircuncisão, né? E a circuncisão se decretou como inimigos nossos, porque afinal de contas nós não éramos para eles povo, nós não fazíamos parte, nós não tínhamos Deus, né? Consequentemente, nós não tínhamos Cristo também, mas como a situação foi bem clara, né, através de Paulo lá, né, o ministério para os gentios, nós vimos e percebemos que agora, né, até esse processo da inimizade caiu por terra. E desses dois povos, Cristo Jesus fez um só povo. Olha bem, ele fez. Então, os judeus não são nossos inimigos, né? Alô? Então, judeu, nós não, o judeu não é nosso inimigo. Nunca foi, irmã. É. Nunca foi. Mas eles são inimigos de Jesus? Eles negam Jesus. Se você nega Jesus, tá? Eles negam Cristo Jesus, vamos colocar assim. Eles negam Cristo Jesus, eles não reconhecem Cristo Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Inimigos da cruz, né? Inimigos da cruz de Cristo. Tá? Agora, se a gente propaga a cruz de Cristo, então, por tabela, eles se declaram inimigos nossos. Nós não somos inimigos deles, mas eles são inimigos nossos. Porque, afinal de contas, nós estamos indo contra a fé deles. E qual é a fé deles? Em Ave. O Salvador ainda não veio para eles, mas o Salvador veio para nós. E olha que coisa maravilhosa. Nós que não eles amam, né, e esperam este Salvador, né? Não estou entendendo, irmã. Como é que é? Mas eles esperam este Salvador. Sim, mas não vai acontecer, irmã. O Salvador já veio. E a esperança deles caiu por terra. Eles perderam o passo da história. O povo que era foi arrancado. Mas, e nós que não éramos fomos enxertados, irmã. Mas aí eles vão ter, como é? Nós vamos ter que esperar por eles, até que eles decidam. Isso é bíblico, né? Nós, sem eles, não entraremos na bênção. É por isso que você, minha irmã, meu irmão que está me escutando aqui, tem um compromisso forte. Porque enquanto o povo judeu não acatar e não reconhecer Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, né, as coisas não vão andar bem para todos os povos que estão aqui sobre a face da terra, incluindo nós. Entendeu? Então nós vamos ter que andar por fé nesse momento, até que os judeus aceitem Cristo Jesus, até que os judeus não tenham mais essa declaração de serem inimigos da cruz de Cristo. Percebe? Então isso tem que acontecer. Nós sem eles não entraremos. Tá? Então esse é o teu papel. Teu papel é muito mais forte do que o próprio papel judeu. Porque o judeu tem que convencer o mundo de que Yahvé é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Tá? Só que eles prosperam e eles prevalecem contra toda impiedade, porque o mundo inteiro está contra eles e eles prevalecem. Eu não estou entendendo. Está perguntando alguma coisa, irmã? A gente ela está dizendo. E se eles nunca quiser crer, se demorar muito tempo, eu digo, aí a gente está debaixo do chão há muito tempo, debaixo do chão esperando aqueles infelices creem em Jesus. Olha, ressuscitar e entrar com eles. O que é a vontade, aí que está o detalhe, irmã. Olha bem, ele escolheu um povo para poder convencer o mundo de que ele era Deus, né? E a ave fez isso. Tá? E esse povo, enquanto estava em total submissão a Yahvé, eles prevaleciam. E o mundo inteiro temeu os judeus. E até hoje o mundo inteiro teme os judeus. Tá? Lembra da guerra lá, quando foi feito lá, agora, ultimamente, já foi em 1945, tá? Quando é que foi lá? Foi em 1955, sei lá. Foi coisa bem recente agora, né?
Guerra dos 100 dias, será como é que foi o negócio lá? No instantinho, Israel prevaleceu sobre todos o povo árabe. E ele foi vencedor. Então, toda a humanidade teme Israel, né? Eu tenho um pouquinho de estudo de engenharia, né? De comandos eletrônicos e tudo mais lá. Né? Os aviões, né? que os americanos insistem em falar, né? Que eles têm as melhores armas, foram armas desenvolvidas por judeus, por israelitas. Israelenses agora, né? Vamos chamar assim. Então é um povo realmente, belicamente falando, a ser temido. Tá? Agora, o que acontece? Daí, olha bem, o nosso ministério sacerdotal da segunda dispensação, ele é muito mais profundo e muito mais exigente do que o ministério da primeira dispensação. Agora, como é que nós podemos falar para um judeu que ele tem que aceitar Cristo Jesus? A performance nossa, humanamente falando, é inócua ou é ineficaz perante os Deus. Agora, o que acontece? Se o senhorio de Cristo habita em você, então você tem que ter consciência de que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Percebe? Porque você é a expressão exata do ser de Cristo. É isso que vai convencer o mundo. A luz de Cristo em você. Não é que você vai ser mais poderoso, não é que você vai ser mais eficaz, não é que você vai ser mais rico, não é que você vai ser mais pobre, não é isso, não. É que você vai ser mais submisso a Cristo Jesus, de tal maneira que você vai falar que nem Paulo: não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E essa vida que eu vivo por fé, eu dedico a servir meu Senhor. Não é isso que ele fala lá? Então, é nessa situação que você vai ser eficaz. Agora, isso não é mais o indivíduo Ronaldo, o indivíduo Manuel, a indivíduo Lurdinha, né? Não é nada disso, não. É o corpo de Cristo. Então, eles vão ver a luz de Cristo no seu corpo multimembrado. Então, ele vai ver, o pessoal vai ver, a humanidade inteira vai ver, tá? Nós não precisamos mais da humanidade inteira se submeter a Cristo. Nós precisamos que os judeus reconheçam Cristo como seu Senhor e Salvador. Aí toda a humanidade vai se prostrar. Então, nós não temos que levar o evangelho de Cristo para o mundo. Nós temos que ser o evangelho de Cristo para os judeus. Porque os demais, né, espíritos de impiedade claramente vão se submeter. Porque, afinal de contas, o espírito de impiedade, eu preciso lembrar vocês, né? Eu brinquei uma vez lá em Poços de Caldas que o meu negócio era relacionar com o porteiro do inferno, né? E eu continuo falando para vocês, eu sou amigão do porteiro do inferno. Entendeu? Porque está escrito lá que Cristo Jesus é o detentor das chaves do inferno e da morte. Então, eu posso me considerar amigão do porteiro do inferno, não posso? Por sua conta e risco. Oi? Por sua conta e risco. Sem problema, eu chamei para briga e estou junto. Papai, Cristo Jesus é o meu amigão. E ele detém a chave do inferno. Entende? Então, ele é o porteiro do inferno. Quem tem a chave é o porteiro. Tá certo? O que acontece? Tá? Essa consciência que eu estou falando, brincando, mas ela é verdadeira, porque eu penso dessa forma, né? Está escrito também lá que ele é o cabeça de todo principado e de toda potestade. Aí fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principado e potestade. Mas caramba, ele é o cabeça de todo principado e toda potestade. Então, afinal de contas, por que é isso? Nós já falamos, né? Iave, a mão dele chama-se Satanás. Tá? E eu consigo provar para você, se você não acreditar. Agora, na nova dispensação,
o cabeça de todo principado e potestade, o porteiro do inferno, chama-se Cristo Jesus. Percebe? Então, a impiedade que os principados e potestades hoje fazem sobre a face da terra, está tudo sob o comando de Cristo Jesus. Se isso te prejudica, se isso te impressiona, se isso te faz meu inimigo, tá? Eu vou te pedir, olha bem, ore, pegue a palavra. Se você quiser, eu te mostro as passagens que me dão a certeza do que eu estou afirmando. Então, a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, não é contra principado nem potestade. A nossa luta é contra a incredulidade em Cristo Jesus. Essa é a nossa luta. Enquanto houver um incrédulo que fala que não crê em Cristo Jesus, ali está um inimigo nosso, tá? Por quê? Não contra ele, mas contra a incredulidade que está sobre ele. É esse espírito que nós estamos combatendo, tá? Porque é bem claro, toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor dos senhores. Eu não duvido disso. Entendeu? Então, eu não quero ser um homem próspero para poder convencer que a prosperidade dos judeus em Iave é menor do que a prosperidade minha em Cristo Jesus. Não, não é por isso que eu vou convencê-los. Eu não vou convencê-los que a justiça minha é melhor do que a justiça do judeu. Não, não é isso, não. Estou falando bem claro o seguinte: na tua luz, Cristo Jesus, eu vejo a luz. Então, eu quero ser a expressão exata do teu ser. Então, é nessa plenitude que eu quero andar sobre a face da terra. O mundo tem que nos reconhecer como ministros de Cristo. O mundo tem que nos reconhecer como ministros da sua dispensação, como ministros dos seus mistérios. Tá? Que eu ainda não sei, mas alguma coisa eu sei. Porque na tua luz eu vejo a luz. E eu vejo claramente aqui canais de luz. Cada um de vocês são canais de luz. Afinal de contas, eu tenho uma revelação de quem vocês são em Cristo Jesus. Afinal de contas, nós somos coparticipantes do mesmo corpo multimembrado. Afinal de contas, nós reconhecemos o senhorio de Cristo sobre todos nós. Nós estamos falando isso aí, nós não estamos brincando de servir Cristo Jesus. É muito sério. A propositura que você se propôs, né, quando você falou que queria ser coparticipante da sua natureza, quando você falou que queria ser coparticipante do seu corpo multimembrado, está te levando a isso. Então tem tempo. Quer fugir? Você tem tempo. Entendeu? E eu não estou nem aí, rapaz, mas estou falando bem claro. Eu, por conta e risco, estou falando que eu quero ser um com o porteiro do inferno, eu quero ser um contra o cabeça, com o cabeça de todo principado e potestade, porque eu o reconheço que é Cristo Jesus. Então, as impiedades que principados e potestades ainda manifestam não são o nosso problema. As impiedades que principados e potestades te convencem a exercitar sobre a face da terra, ou seja, os seus pecados, não são o seu problema. A incredulidade dos judeus não é problema deles. É um problema nosso. É de Jesus. É um problema nosso, a incredulidade dos judeus. Esse é o problema nosso. Entendeu? Como quebrar essa incredulidade. Tá? Agora, isso você não vai convencer. Agora, Cristo em você vai convencer. Percebe? Então, eu já falei, o Ronaldo não vale nada. Mas uma coisa é certa. Eu, Ronaldo, não vou negar o poder de Cristo Jesus que habita em mim. Eu não vou ser o anticristo de mim mesmo. Amém. Percebe? Então, é essa ousadia que eu tenho que chegar e falar. Então, estou falando para vocês aqui, estou confessando para vocês quem é o Ronaldo. Ronaldo é um agente que não é anticristo. Eu não nego Cristo, tá certo? Eu não nego o Cristo que habita em mim mesmo.
Porque dessa forma, eu também não vou negar o Cristo que habita em cada um de vocês. E quando a gente nos reconhece como realmente os detentores, não, os propagadores do Cristo que habita em cada um de nós, aí, pela unidade da fé, pela unidade do corpo de Cristo multimembrado, nós vamos fazer a diferença, porque na unidade da fé, ou seja, um só corpo, um só espírito, uma só mente, uma só fé, uma só verdade, nada vos será impossível. É o que a palavra fala. É o que Cristo fala para cada um de nós. Nada vos será impossível. Aí, meus irmãos, é o que está faltando para se completar toda a segunda dispensação, onde o senhorio de Cristo será propagado sobre todos e sobre tudo. E ele, sim, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tá? E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tá? Então começa com você. Começa com a declaração íntima no seu ser. Eu, Ronaldo, não vou negar Cristo que habita em mim. Esse é o milagre da fé. Porque eu creio que Cristo Jesus habita em mim. Eu creio que eu sou a expressão exata do ser de Cristo. Eu creio que eu estou brilhando à luz de Cristo. Percebe? Agora, isso tem que partir do meu íntimo. Eu não posso ser o anticristo de mim, de Cristo que habita em mim. Eu não vou negar Cristo. Tá certo? Agora, depois desse primeiro processo, o segundo processo, reconhecimento do Cristo que habita em cada um de vocês. Reconhecimento de que nós pertencemos ao seu corpo multimembrado. Reconhecendo, passamos a ser um só corpo. Vendo a luz de Cristo, nós passamos a ser a luz de Cristo. Passamos a ter uma só mente, uma só fé, um só espírito, uma só verdade. Aí o exercício ministerial do seu corpo multimembrado passa a prevalecer sobre tudo e sobre todos. Aí sim, o senhorio de Cristo vai ser propagado sobre a face da terra. Então, esse é o nosso desafio. Essa é a proposição divina para cada um de nós. Percebe? Então, o inimigo não é o teu pecado, o inimigo não é os espíritos de impiedade, o inimigo não é o STF, não é nada disso, entendeu? O inimigo é a incredulidade que ainda habita no mundo do senhorio de Cristo Jesus. E esse inimigo não vai prevalecer diante do seu corpo multimembrado. Porque, afinal de contas, você que faz parte do corpo multimembrado, nada mais é do que a expressão exata do ser que Cristo é. Eu vou falar amém por mim. Eu creio nisso. Amém. Amém.